Bom dia! Bom dia, pessoal! Como vocês estão? Bom dia, todo mundo. Deixa eu tirar o negócio aqui. Bom dia, gente! Bom dia! E aí, como vocês estão? Como foi receber as frequências dos seres nos campos de vocês, né? O que vocês sentiram ou... Ai, consegui sujar meu óculos. O que vocês sentiram? Se sentiram alguma coisa, se não sentiram nada, o que perceberam no dia de ontem? Como a gente, toda vez que eu passo, né, as energias, quando eu trago as energias, normalmente é quinta-feira. E aí, sexta, eu não tenho como falar com vocês, né? Esse é um ponto interessante. Então, essa semana que nós estamos aí, é uma frequência nova, né? Quer dizer, como eu expliquei ontem, não é uma frequência. São seres, né, do reino dévico de luz que acessam o nosso campo, Quando eles acessam o nosso campo, estava até tô aqui trabalhando e acordaram às 4 da manhã hoje. Então, assim, eu já estou há muitas horas trabalhando. Então, quando eles têm uma luz muito intensa, são seres de luz. E aí, quando eles acessam, então eles chegam, se aproximam de nós, o nosso campo se eleva. Quando nossas frequências se elevam, o que acontece? Tudo que não faz mais parte de nós, todas as energias que não são nossas, tudo que você já mudou. Você já teve essa consciência de que muitas coisas, muitas situações acontecem conosco para nossa total percepção de que a gente não é mais daquela forma? É impressionante. É impressionante. Eu vou contar uma minha. Tem uma vizinha, ela grita muito. Ela grita muito. Ela é muito tensa. Ela é muito tensa. E aquilo sempre me incomodou. Incomodou a forma de ela tratar a mãe, incomodou a forma, sabe, assim, gosto dela, mas assim, ficar ouvindo, né? Não é tão perto, mas não, tenho certeza que não sou só eu que ouvo. E aquilo me incomodava. E foi tão interessante, depois da minha viagem, depois de todo esse processo dado início, realmente, né? Essa semana, e eu não tinha literalmente ouvido nada. E essa semana começou, eu acho que eu falo assim, acho que ela está de TPM, sério. Eu brinco, porque parece assim, é sazonal, sabe? É sazonal. E aí ela gritava muito, gente, ela gritava muito. E eu, quando eu ouvi, eu me percebi, eu fui olhar para mim e estava tão pacífico dentro de mim, tudo, não tinha um julgamento, nada, nada, nada. E foi tão interessante, porque naquele momento eu fui para dentro de mim e vi a minha presença divina e simplesmente comecei a emanar luz, luz. Eu falei, bom, vamos lá. Então, assim, muitas coisas que nós vivenciamos não fazem mais parte de nós. Nós já mudamos. Só que nós não temos essa consciência palpável. Então, nós criamos situações e nos pomos de novo numa situação e você tem reações completamente diferentes do que haveria se você tivesse aquilo que você. Situações que você vai viver de novo e que você. Reações que você não. Não. Antigamente você teria, agora não mais. Isso é tão interessante porque você fala, nossa, eu mudei. E aí você cai a sua ficha. E quando você fala, eu mudei, não volta mais aquilo, gente. Não volta, porque é uma sombra que foi iluminada. Então, agora voltando a falar. Então, quando nós trazemos esses seres,
esses seres, eles entram no nosso campo, né? Eles passam no nosso campo, eles acessam o nosso campo, eles não vão fazer nada, tira a sombra daqui, faz... Não! Na realidade, ninguém pode fazer isso. Nenhum ser faz isso. Isso que tem que cair essa ficha redonda em nós. Ninguém acessa nossa vida para mudar. Você reza pedindo ajuda, e entenda, a ajuda vem de você mesmo. É a sua presença que toma posse de você. Porque você abriu para receber, quando você eleva seus pensamentos a uma força maior, ela simplesmente, o semelhante dela em nós, toma conta. É como se você abrisse a porta, tá bom, eu estou entregue à ajuda. E aí o seu ser fala, porra, já não era assim tempo, né? Deixa eu tomar atitude aqui. E age, e atrai coisas, e cria coisas, sincronicidades. Gente, os milagres somos nós que fazemos. O dia que a humanidade tiver total consciência disso, muda tudo, muda tudo. Porque muitos acham isso uma blasfêmia. Oh, meu Deus! Claro, porque estão ainda em total submissão de alguém, de Deus fora dele, e não ser presença divina, ser imagem e semelhança. Então, quando esses seres do reino dévico de luz acessam-nos, né, acessam o nosso campo, o que acontece? O nosso campo brilha, sobe. Aquelas energias, então, que não faz mais parte de nós, porque a gente já fez a mudança, mas a gente não tem consciência ainda, começam a cair por terra. Então, vai mudando, nosso ser vai mudando, as nossas capacidades de enxergar vai acontecendo diferente. É muito interessante. Você começa a ter noção de coisas. Você começa a atrair coisas. Eu sou uma pessoa que tem uma ligação com os aviários muito grande, tá? Quem me acompanha há muito tempo já teve essa consciência comigo, né? Dos aviários chegando, dos aviários trazendo energia, eles são seres elevadíssimos, elevadíssimos, né? E a minha conexão com eles é de coração, eu amo, literalmente. E aí, com isso, eu tenho uma conexão com as aves que é muito interessante, de conversar, é muito interessante. Ontem eu saí do Pilates, juro, gente. Eu saí e eu estava. E eu ouvi um gavião. E quando eu olhei para cima, no corredor do shopping, né? É um shopping aberto, são 3 blocos de salas, são só médicos e que ali tem, e clínicas e tal. E aí eu estava andando, então, na parte interna, mais aberta. E eu olhei para cima, juro, e o gavião estava rodando, assim, rodando. Eu parei e fiquei. E enquanto eu fiquei, ele ficou rodando, e eu conversando com ele, e ele rodando, e ele gritava, né? Ele gritava. E assim, quando eu estou aqui em casa, ele grita, eu grito também, né? Porque é um assovio, né? Muito parecido, eu consigo fazer. E é muito interessante, porque eu faço e ele responde. A gente tem altas conexões. Quem olha fala, é louca. Ok, novo. Ai, Deus do céu. Eu tenho que rir, não tem, não? Hein, gente? Não tenho que rir? Vocês estão me ouvindo agora? Não é que voltou. Eu falo que toda vez que eu estou trazendo. Olha, entenda que interferência é isso. Minha rede está normal, tudo está normal. Simplesmente ele falou que eu estava offline. Aí voltou. E para vocês, não, vocês continuaram escrevendo. Travou. Aí eu dei um
eu dei um recarregar na minha página e ele voltou e eu voltei na mesma live. Dá para entender um negócio desse? Não, gente. E eu estava falando exatamente sobre isso, o quanto que nós podemos acessar coisas. Eu começo a falar coisas que empoderam as pessoas, e aí eles me derrubam. Ok, eu vou continuar falando, eles vão me derrubar, e eu sou que nem gato, gente. Eu sou teimoso que nem gato. Gato é assim. Gato, você tira da cadeira, ele volta na cadeira. Você tira da cadeira, ele volta na cadeira. Cachorro, não. Mas gato, eu falo, por isso que eu só tenho gato na minha casa. Porque é assim. Agora vocês estão me ouvindo de volta? Tá? Para de escrever travando, por favor. Porque não está travando. Vocês vão criar o travando de novo, gente. Vocês vão criar o travando de novo. Então, quando nós começamos a falar de empoderamento, eu não gosto dessa palavra, mas essa palavra é a verdadeira. Quando nós começamos a falar de empoderamento, o que é empoderamento? É você ter o poder de criar, de mudar, de transformar a sua vida. E esse poder é nosso, não é de ninguém. As pessoas usam fora porque elas não se acham merecedoras de ter esse poder. Porque foi isso, a crença, foi essa grande semente negativa que tem nas redes do inconsciente coletivo. Então, dentro do inconsciente coletivo, tem lá várias sementes, várias programações. Você não merece, você tem que trabalhar até morrer, porque senão você não tem méritos. É dentro desse inconsciente que muitas sementes foram plantadas. Metatron, ele fala assim, não, Sanat Kumara, ele fala assim, a primeira coisa que esses seres chegaram e fizeram foram uma réplica, eu falei outro dia, uma cópia exatamente igual da rede de luz que já existia de comunicação com tudo e todos, da unidade. Então, eles criam uma cópia, mas colocam, inserem nessa cópia programas aonde você se quebra da unidade. Então, quando você se conecta a essa rede, você não se acha mais um. Você não é mais um. Você está em separação. A primeira separação de você com a sua divindade, que é a sua presença divina. Nós somos deuses. Ah, mas eu não posso criar coisas boas, mas coisas ruins está criando todo dia. Todo dia. Todo dia a gente cria. O dia que a gente para, eu já fiz muitas vezes isso, parar e falar assim, gente, eu criei isso. Cara, eu sou poderosa. Eu sou poderosa. Então, como seria eu começar a criar outra coisa? Porque a energia para criar a nhaca eu tive. Então, será que eu não posso pegar essa energia e usar para criar uma coisa legal? Simples assim. Então, quando nós começamos a ter essa consciência, e essa ordem traz isso, né? Essa ordem que vai ter esse final de semana, ela traz a capacidade, nós estamos ancorando, na realidade é isso que está acontecendo. Essa ordem ancora uma frequência, uma energia, para poder ser divulgada depois. Só de eu estar falando dela, eu já fui derrubada. Essa é, acho que a terceira ou quarta vez que eu sou derrubada. Terceira ou quarta vez. Simples assim. Não tem nada, a minha rede está ótima. Eu falei assim: vou colocar o celular como roteador. Não, a rede estava funcionando normalmente. Não tem problema. Mas me derrubam. Então, a gente entende que é a energia da internet. Não internet como rede, mas internet, a ferramenta que eu estou usando, né? Que seria o YouTube. Então, é interessante olhar para isso, gente. A gente precisa começar a olhar. Peraí, por que eu não consigo coisas? Porque está tendo interferências. Está tendo interferências. Então, para que todo esse processo acontecesse,
foi ancorado um duto de amor. E vai ser ancorado, para a cura deve acontecer, vai ser ancorado mais um duto de amor. Então, é super bonito quando a gente percebe que a ordem sabe de todas essas ações negativas que acontecem, né? Por isso que o primeiro ponto é trazer a frequência deles. Então, assim, voa, voa, faz nada, só esteja. Só estejam aqui. Então, entrem em contato conosco. Se alguém falar, o que eles estão fazendo? Nada. Podem brigar com alguém? Não. Vocês percebem? É uma forma, né? É como você... antigamente era assim, agora eu troquei, eu coloquei no meu... Cadê dos monos? Tira e põe. Finalmente. Ai, tô sem internet. Ai, gente. Que libere e dissipa. Deus meu. Não inventa moda. Vamos ver até que horas vai, né? Ele tá num... Deixa eu ver uma coisa. Eu coloquei no meu roteador aqui, mas o sinal tá péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Eu não sei se vai... vamos ver o que rola, né, gente? Ele não tá nem com 4G, tá com H, imagina. Eu tive que colocar no meu roteador aqui. Vamos ver como que fica o sinal. Dá vontade de colocar ele do outro lado da janela. Eu vou colocar aqui do outro lado da janela para ver se ele pega sinal. Não tem nada a ver com isso, entendeu? Mas não é isso, não. Isso aqui, teria que reiniciar o meu celular. Ele está aqui. E se eu contar que a minha internet está normal aqui em casa, vocês não vão entender, né? Nem eu estou entendendo nada. Bom, gente, se cair, amanhã a gente está de volta, porque é impressionante. E se quiserem ficar, se cair mesmo, tá? Podem ficar onde vocês estão, porque eu vou abrir a energia para eles virem, tá? Entendam isso. Então, se cair, se me derrubarem de novo, podem ficar, porque eu vou abrir para eles chegarem. Então, é assim, gente, quando a gente começa a trabalhar e trazer coisas que vão realmente mudar a consciência, mudar coisas, mudar as pessoas, a gente tem interferência. Tem interferência. Por quê? Porque esse hábito automático, se você olhar para tudo, né? Se você olhar em todas as mídias, tudo é a mesma coisa. As pessoas estão preocupadas no que o outro está pensando, elas estão preocupadas em tirar fotografia de comida, elas estão preocupadas em coisas que não são importantes, tá? Não são importantes. Não são verdadeiramente o que vai criar uma realidade. Então, assim, se hoje eu estou preocupada em tirar foto, em ficar em cada lugar que eu estou, e eu estou, o que é isso? O que é isso? Eu estou me vendendo para a minha imagem. Eu só estou fazendo isso. Eu só estou fazendo isso. Então, assim, que horas que eu estou criando a minha realidade? A realidade que eu estou mostrando talvez não seja a minha verdade. E aquilo não é a verdade. Então, amanhã, como vai ser meu dia? Porque hoje eu crio o meu amanhã. Vocês percebem? Então, não é ser estar avesso a isso, não. Mas ter equilíbrio com isso. As pessoas estão vivendo em função disto. Por quê? Porque dá dinheiro e elas sobrevivem. Sobrevivem.
sobrevivem. Então, essa palavra é muito interessante. É uma sobrevida. Você não vive intensamente. Você só está ali. Você não está criando absolutamente nada. Você só está queimando um dia, o outro dia e outro dia. Então, é muito interessante a gente começar a olhar para isso. E quanto que nós damos alimento a isso. Nós damos alimento a isso. Então, vai lá e olha quem você segue, quem... E às vezes você segue só para saber da pessoa. E que ela não está trazendo absolutamente nada para a sua vida. Mas você está ali. Então, por você estar ali, você está ajudando todo aquele processo. E assim é para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Então, a hora que nós entramos em julgamento, quando nós julgamos algo, nós estamos dando força àquilo. Quando eu pego numa arma para guerrear, eu estou dando força à palavra guerra e a tudo que ela significa. E a gente tem que se corrigir. Então, assim, ontem eu trouxe que Hércules, ele diz que o poder que ele tem é amor. É amor. E todos eles são amor. Quando a ordem estelar chegou, e isso eles trouxeram, ele falava assim, a espada não existe. Olha o que eu vou dizer. A espada é a extensão da minha ação. Então, o homem interpretou errado como algo fora dele. E não é. Então, quando Hércules fala que o poder dele é o próprio amor, eu entendo completamente. E assim são todos os seres. Quem idealizou o ser como uma espada fomos nós. Fomos nós. E ele estica a mão e é luz que sai. Então, e a gente codificou com uma espada na mão. E vai ver as imagens e traz essa imagem para esse inconsciente. E aí gera o quê? Gera querer replicar isso como uma espada. Querer replicar isso como ação. É importante a gente começar a ficar atento com essas coisas. Porque, assim, eu sei que muita gente não gosta de ouvir isso. Porque vive chamando espada de Miguel, né? Então, tem assim, corta aqui, corta ali, corta ali. Mas, verdade? Ou simplesmente ele usa essa conotação para dizer ancoramento, para dizer força dele aqui nesse momento, força. A energia espada é a extensão da força dele, só isso. Mas o homem transformou isso, olha as sementes negativas que foram inseridas na rede. Ele transforma isso em uma arma. E as guerras começaram com armas cortantes. Não tinha arma de fogo naquela época, armas cortantes. Então, a gente tem que começar a observar isso. Porque está muito fácil. Muito fácil. Então, eu continuo. E eu continuo. Então, eu não paro para questionar isso. Questionar isso. Peraí. Mas espada é uma arma. Se é uma arma, busca guerra, busca ferir. Busca ferir. Então, quando o reino dévico chega, ele traz a unidade, é a palavra de ordem, e da ordem. Unidade. Então, sou um com o outro. E os índios, e simplesmente o animal, ele olhava e ele simplesmente parava. Ele parava e se doava para ser abatido. Ele se doava. Isso é honrar. Então, antes de ele ser abatido, ele era
honrado, eles conversavam com ele. Eu preciso da sua energia. E aí ele se doava. E assim com todos os animais que doam-se para a alimentação. Eles têm essa energia. O reino dévico, ele traz uma consciência de alimentação que vocês não têm noção. E é importantíssimo quando e eles falam assim, ninguém morre. As energias são... ele até tem uma frase que ele fala assim, quando você... Micos fala, ele veio trazer uma parte sobre a separação. Aí ele fala assim, você fala do animal, mas come o alface, como se o alface não tivesse vida, sabe? E é interessante, porque choca a gente, né? Choca, se fala. E ontem aconteceu uma coisa comigo, eu gosto de contar meus causos, vocês já perceberam. Todo mundo já sabe que eu tenho uma jabuticabeira. E nesse frio, eu vou, mas assim, vou lá em cima, mas antes de ontem eu não consegui subir, porque fiquei realmente só trabalhando. E aí ontem eu falei, vamos subir, eram umas 4 horas, eu falei, vou regar as plantas, porque a jabuticabeira, ela é sedenta, é impressionante como ela bebe água. E ninguém falou para ela que nós estamos no inverno, quase no inverno, e ontem eu estava conversando com o Deva por causa disso. E é assim, ela está sofrida, né? Porque está frio, ela é uma planta de calor, mas ela continua dando fruta. É muito engraçado. E aí, quando eu subi, tinha algumas frutas antes de ontem, não, 3 dias atrás, antes de ontem eu não fui, ontem quando eu subi, tudo furado e chupado, minhas jabuticaba, os passarinhos tomaram conta, mas tudo bem, eu divido com eles, e conversando com o Deva dela. E aí foi muito interessante, gente, ela virou para mim e falou assim, olha aqui embaixo, juro, quando eu olhei bem perto da terra, no tronco, bem perto da terra, uma jabuticaba deste tamanho, enorme e madura. Eu falei assim, aí ela, um presente. Aí eu fiz todo um processo, que é da cura dévica, que vai ter lá dia 12/7. Aí eu peguei, agradeci, peguei e me conectei com a energia do Deva e fui comer. Gente, eu estava ontem cansada e foi impressionante, assim, foi uma vitalização incrível. Uma jabuticaba desse tamanho. Então, assim, quando a gente está na energia, então eu não matei a jabuticaba, a energia ficou viva em mim. E é assim com todo o alimento. Então, a gente tem que começar a entender isso. Quando nós nos nutrimos da rede de luz, a rede nós retroalimentamos a rede. Então, ela se alimenta também. Então, e quando eu tenho consciência da rede, ela se alimenta também. Porque os devas, eles conseguem transformar sentimentos em nutrientes. E eles falam, vocês têm poder para isso, e vocês não usam. Eles falam muito isso, os homens têm o poder para isso, e vocês não usam. E eu consigo entender de uma seguinte forma, quando você está alegre, feliz, radiante, nenhuma doença te pega, porque o seu sistema imunológico está lá em cima. E você pode andar, doença, tratar de pessoas, e você está imune àquilo. É o seu humor, a sua alegria, está transformando em tudo que você necessita para combater literalmente aquele vírus, aquela bactéria, seja o que for. Então, é super interessante trazer uma consciência dessa para o planeta. Porque é algo que a gente, né? Porque a gente sabe como o mundo é controlado. Como é controlado. Então, quem são os grandes controladores de todo o planeta em si? Né? São algumas religiões e grandes criadoras de remédio, vamos falar assim, para não falar as palavras que eles derrubam a gente. Então, é bem interessante, né? É muito interessante.
tudo que começa a acontecer, começa a chamar atenção. Ah, mas curso é pequenininho. Não importa, você assenta uma energia. Eu vou só dar um exemplo para vocês. Quando os dragões chegaram, há 8 anos, quase 9 anos, para mim, o curso do Caminho do Mago começou há 7 anos. 7 anos. Mas antes, eu fiquei uns 2 anos trabalhando com eles, estudando, recebendo. Ninguém nem falava de dragão, né? Ninguém nem falava. E hoje, como que tá? Então, assim, é interessante. Mesma coisa, várias outras coisas. Que não sou só eu, mas quando uma consciência chega, ela chegou e ela vai se alastrando, né? Outras pessoas recebem também, de outras formas, de outras frequências. Então, é muito importante. Isso vai fazer acontecer para nós o seguinte: quanto mais nós recebemos esses seres no nosso campo, mais a potencialidade da nossa essência vai vir para fora. Então, quantas coisas você está com uma pequenez, sabe? Tipo, não tá bom do jeito que tá. Mas como seria se você tivesse alguma coisa, né? Você sabe que você veio para algo. Você veio para algo. Você veio para algo. E as pessoas não conseguem. Então, eu sei que eu tinha que falar em público, mas, meu Deus, sem vergonha. Então, assim, a essência nossa, nossa essência, é presença divina, onde quer que a gente esteja. E não importa se eu estou muda, mas eu estou emanando essa frequência, a frequência que nós portamos. Então, quanto mais nós recebemos, mais ação essa luz vai fazer em nós. Então, esse ancoramento que vai ter nesse final de semana é muito importante. Para quê? Para que o próximo ancoramento desse novo duto, né, mais um duto, para que ele precisa ser ancorado para depois a cura dévica estelar chegar, e aí ela é aberta. Ela é aberta. Eu vou dar a primeira turma só. E aí os outros facilitadores, que são esses ancoradores, vão poder dar outras turmas. Mas não consigo dar aula. Então, é exatamente isso, né? O que uma presença divina não consegue, gente? Você consegue sofrer. Você consegue criar escassez. Nós conseguimos criar dor e sofrimento. Mas coisas boas, porque eu não estou colocando minha atenção nisso. Eu estou confortável. E muitas vezes esse conforto é algo trazido de fora. É algo trazido de fora. Não é um conforto de você estar bem com você mesmo. Tem algo faltando. Então é importante a gente começar a olhar para isso. Né? Eu sei que hoje foi interessante essa live. Né? 3 vezes me derrubam. Ok. Então, assim, o que a Lúcia está falando que estão derrubando ela? O que tem aqui para mim? É assim que funciona. Tá? Quando eu fui para os Açores, para ir para o Corvo, para fazer esse trabalho para Metatron, foi bem interessante. O avião não conseguia descer na ilha. Não conseguia descer na ilha. Aí não desce nessa, vai descer numa outra lá, mais longe possível. Sabe? E aí chega lá, não é aqui que vocês vão dormir, é em outra ilha ainda. Tipo, mais um voo para outra ilha. Para depois, no outro dia, ir para a ilha que eu ia. As pessoas estavam no avião inteiro, revoltadas. E eu comecei a olhar para aquilo e falei, o que tem aqui? Né? O que tem aqui para mim? Tá. Sempre aprendi a fazer limonada e adoro. Ok. Vou olhar isso como negativo. Eles estão fazendo eu passear pelas ilhas. Então, eu vou passear pelas ilhas.
Em cada ilha que eu pousava, eu me conectava e conectava com o reino dévico da ilha. Então, se entra numa tipo de interferência, peraí, o que eu posso fazer com isso? Vamos fazer alguma coisa interessante. E foi muito interessante, muito, muito interessante. Então, o processo é esse, né? Quando acontece algo conosco, muitos de nós, que droga, nunca mais testo isso, nunca mais faço isso, nunca. Ao contrário, o que tem aqui? O que tem aqui? Eu criei isso, né? Nós criamos juntos. Então, o que será que eu estou falando que pode ser trabalhado ainda mais? Então, olhem para isso. Hoje é interessante falar. Amanhã a gente está de novo aqui com as frequências. Então, agora eu vou dar a passagem. Se me derrubarem, gente, vocês ficam aí sentados até 10 horas, porque eu vou ficar aqui até as 10 horas, passando, estando a servir. E hoje, por incrível que pareça, eu fiz diferente de ontem. Interessante, agora que eu me lembrei. Porque eu fui e já me pus a serviço, porque dentro dessa ordem a gente se põe a serviço. Eu já me pus a serviço antes de começar a live. Então, já existia seres vindo para cá antes de eu começar a live. Eu acho que cutucaram um pouco aí. Então, eu vou convidar vocês a fechar os seus olhos. Fechem seus olhos, se conectem com você, com o seu corpo, com esse momento presente. Então, lembrando, gente, se cair, fica aí recebendo, porque não se distraia com ir lá no teclado, digitar, não se distraia com nada disso. Não se distraia. Isso, eu percebo que, sabe, muda a frequência das pessoas. A pessoa fica preocupada, quer escrever, ela fica ali, em vez de ela simplesmente, sabe, relaxar. Ok, ok, tá vindo isso, então tá, ok. Deixar as coisas acontecerem. Comece a usar isso. Isso é um aprendizado para nós. Então, quanto que você reativa com aquilo? Ah, meu Deus, caiu. Ah, meu Deus, travou. Sabe? Ai, vamos mandar. Vamos. Muda a frequência. Vamos. Não, simplesmente para e entra na presença. Vá para a presença. Vá para a presença. Então, agora, só respira, solta o ar, vai se conectando com esse momento, vai se conectando com esse agora, vai se conectando com seu corpo. Sente os pés, a terra sobre você. Olha que delícia! Nós estamos aqui conscientes de quem realmente somos, conscientes do planeta que temos como lar. Então, quanto isso pode ser um presente. Então vamos lá, simplesmente se conecte com essa energia, a sua energia, você, a sua frequência. Não precisa fazer absolutamente nada. Nada. Só esteja. Só esteja. Sente o ar entrando, o ar saindo. Cada vez que o ar entra, você se nutre de energia vital. Deixa essa energia entrar, percorrer em você. Inspira, solta o ar.
E vamos nos conectando com esse momento. Vamos nos abrindo para receber essas energias e seres. Eu vou refazer o meu processo. Eles começam mais uma vez a virem. Fica presente, se mantenha em observação. Observe a energia à sua volta, o campo. Vai percebendo. Se você pensar em alguma coisa, volte a atenção para você mesmo, porque vem distrações. Deixe esses seres acessar nossos campos, subir nossa frequência. E aí nós vamos literalmente, naturalmente, soltar o que não serve, mudar o que está preso, o que está escuro. Eles são luz, então eles clareiam. E se nós nos abrimos para receber essa luz, as sombras em nós, medos, mágoas, dores, o que quer que ainda esteja, e talvez que nem saibamos que estamos prendendo, elas vão se iluminando, se soltando,
fazendo com que nós possamos enxergar diferente. Inspira. Eles falam assim que pode acontecer de nós vermos literalmente imagens, não é nem distração com o ambiente, mas imagens, situações. Normalmente são essas energias que estão sendo liberadas, soltas. Então deixa embora, deixa embora. E se ainda existir algo ali de sentimento em relação àquela imagem, aí sim, você olha para aquilo, né? Fala assim, ó, eu ainda sinto coisas aqui. E aí tem que entrar em presença realmente para trabalhar isso de alguma forma, tá? Nesse caso, precisa estar coerente, né? Por que que você está vendo aquela imagem? Se é que você sente alguma coisa. Se não, é que já não tem mais cola, né? Cola. Essa energia já não tem mais conexão com você. Vamos inspirar, sente seu campo, perceba se mudou alguma coisa, se você sente mais expansão, mais leveza, perceba isso. Ontem era a energia
para focar em nosso equilíbrio, hoje para aumentar o nosso coeficiente de luz. Mas tudo vai acontecendo porque nós nos abrimos para receber. Naturalmente, quando nós recebemos luz, e essa luz literalmente gruda, né? Entre aspas, em nós, ela começa a fazer parte de nós. E o nosso coeficiente de luz aumenta. Então é importante a gente estar consciente de tudo isso, de como funciona a nossa evolução. Nós temos que ter essa consciência que somos nós que vamos escolher tudo. Nós temos o poder do livre-arbítrio, que é um poder. Então, o poder da escolha. Por isso que quanto mais estivermos em presença divina, guiado pelas escolhas da presença, nossa vida vai fluir mais. Vai fluir naturalmente. É assim que funciona. Então, inspira. A energia que mudou, já mudou, não volta, né? Então, vamos ter essa consciência. Luz que chega, luz que fica. Né? Luz que chega, luz que fica. Então, quanto que nós recebemos? Né? Quanto que você recebeu? Me conta aí como você está, como que ficaram. Inspira, sente seus pés no chão, sente essa energia ancorando, essa luz ancorando no seu corpo. Vai percebendo isso. Inspira. E agora, gente, começar a ter essa percepção, sabe? Aonde eu ainda estou delegando as minhas escolhas. E por mais que possa ser doído, né? A gente acaba dando o nosso poder de escolha para outras pessoas. Quando é doído é porque a gente começa a reconhecer isso. Né? Eu não vou por causa do meu gato. Eu não posso por causa de... Então, assim, aonde está o poder? O poder de estar presente, de escolher, de manifestar, é nosso. Ah, mas é fácil falar. Não, é fácil fazer também. É fácil fazer. Quando você está na sua presença, tudo flui, tudo flui. Senti um calor em volta da minha cabeça, senti o plexo sendo trabalhado. Na realidade, gente, como eu falei, eles não trabalham tá? Eles só trazem a própria energia, a sua própria essência, usar essa luz para trabalhar cada um de nós. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, assim, nós criamos, a nossa presença está ali pronta para agir, pronta para agir. Então, quanto mais nós estivermos em presença divina, mais a nossa vida flui, mais a nossa vida flui. Namaskar, pessoal!